Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast da Centauro, onde discutiremos os resultados do ano de 2020 do Grupo SBF. Aqui é o Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF, e eu estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e RO, com o Daniel Hagensteiner, nosso diretor de Finanças Corporativas, e Luna Romeu, nossa gerente de Relação com Investidores. Como vocês podem ver no slide 2, hoje vamos separar nossa apresentação em 3 partes. Sobre o novo ciclo do Grupo SBF e nossa estratégia. Depois comentaremos os resultados do trimestre e do ano de 2020. E, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. O Grupo SBF completará 40 anos desde a sua fundação. Começou com a primeira loja da Centauro e, desde o início, com a visão de construir uma relação emocional com o cliente, desenvolveu uma experiência única dentro do esporte. Sempre fomos vanguardistas e sempre buscamos crescer e ampliar fronteiras. Nos últimos anos, com os avanços da tecnologia e atualização das visões de negócios, nos preparamos para mais um avanço, um ecossistema de esporte. Montando um negócio centrado no cliente, não somente no espírito de servir, mas também na forma de construir. Vemos o ano que encerrou como o início de um ciclo. Menos de 2 anos depois de abrir o capital na B3, além dos avanços operacionais da Centauro, demos passos concretos para desenvolver um ecossistema de esporte em dezembro de 2020. Primeiro, concluímos a transação com a Nike, passando a operar a Nike do Brasil sob o nome Fisia, e, em seguida, assinamos a transação de aquisição da NWB, concluída em fevereiro de 2021. Com essas aquisições, passamos a contar com 3 diferentes unidades de negócio, que oferecem esporte de maneiras diferentes ao público. Com foco em distribuição e com a vocação de se tornar cada vez mais o destino do esporte no Brasil. Com foco em produtos e marca aqui no Brasil. Do mundo. A NWB, com foco em conteúdo e engajamento, é a maior plataforma de mídia digital esportiva do Brasil e acumula mais de 600 milhões de inscritos no YouTube e 80 milhões de seguidores no Instagram. Essas 3 unidades de negócio serão os pilares para a evolução do nosso ecossistema do esporte. Cada uma delas continuará sendo desenvolvida individualmente para maximizar sua vocação, mas também serão integradas para que as fortalezas de cada uma possam ser utilizadas para maximizar a proposta de valor das outras. O valor, no nosso entendimento, é maximizado pelo plano que se forma sustentado por esses pilares. Podemos passar para o slide 4. Continuaremos trabalhando diuturnamente para oferecer na Centauro a melhor experiência multimarca no varejo esportivo. Precisamos continuar evoluindo nossa plataforma para ser o destino para escolha e compra de produtos esportivos no Brasil. Seguindo para o slide 5. A primeira prioridade é melhorar a experiência dos clientes que compram nos nossos canais digitais. Temos na junção do físico com o digital a nossa fortaleza e chegou a hora de investir em logística e tecnologia para servir melhor estes clientes. Este será o principal driver de crescimento da Centauro. Importante dizer que a separação dos canais é cada vez mais desnecessária. A jornada dos nossos clientes flui entre o físico e o digital. Mas é primordial avançar na direção de ter a melhor experiência de compra no esporte de toda a internet brasileira. Como vocês podem ver, passando para o slide 6, continuaremos aumentando nossa capacidade de distribuição para atingir uma parcela cada vez maior dos consumidores. Já temos mais de 200 pontos mapeados para abrir novas lojas G5 e ainda 150 lojas no modelo antigo que pretendemos reformar para o novo modelo. Além de expandir nossa receita, isso melhora a rentabilidade através da diluição de nossos custos fixos. As lojas são para nós, além de centros de resultado, pontos críticos para acelerar nossa operação digital.
São hubs de contato com a marca, de fulfillment e de aquisição de clientes. Esperamos avançar não somente no número de lojas, mas também nestes 3 pilares do papel das lojas. Podem seguir, por favor, para o slide 7. O resultado da Centauro em 2020 foi muito afetado pela pandemia. No entanto, o 4º trimestre de 2020 mostrou uma recuperação em relação aos trimestres anteriores. A margem bruta, um dos indicadores financeiros mais impactados no ano, foi 3,5 pontos percentuais abaixo do 4º trimestre de 2019, contra 5,9 pontos percentuais de queda no 3º trimestre de 2020. O desejo de consumir esporte continua forte, e no trimestre tivemos crescimento total de 10,9% na receita bruta, sendo 67,4% no dígito. Nossa plataforma digital continua sendo uma importante alavanca de crescimento, e nesse ano alcançamos R$ 1 bilhão em GMV, um crescimento de 79% em relação a 2019. As vendas online representaram 35,6% das nossas vendas totais, e deste volume, 48% foram vendas em nosso aplicativo. Evidentemente, as lojas fechadas impactam nossos resultados. Quando estão abertas, no entanto, são reflexo da resiliência do nosso negócio. Em um dos piores momentos da história, com eventos esportivos adiados e restrição à prática de esportes, os nossos clientes continuaram visitando as nossas lojas. O mês de outubro de 2020 é emblemático. Foi o primeiro mês depois de 6 meses em que todas as nossas unidades estavam abertas e tivemos um crescimento de vendas de 20%. Esperamos um primeiro semestre em 2021 ainda difícil, em função do recrudescimento da pandemia. Mas continuamos acreditando em uma consolidação do mercado através de uma estratégia omnichannel que se mostrou muito bem sucedida. Avançando para o slide 8, podemos ver que a Fisia teve em 2020 uma receita de R$ 2,4 bilhões e historicamente opera por meio de 2 canais principais. Atacado, com share de aproximadamente 70% do negócio, e Direct to Consumer, com share de aproximadamente 30% do negócio, sendo 10% Nike.com.br e 20% outlets. A principal prioridade para a Fisia é fomentar o crescimento do seu canal digital. Além de aproximar a marca do cliente final, esse canal tem uma rentabilidade 2 vezes maior que outros. Acreditamos que a força da marca Nike possibilitará à Fisia o crescimento acelerado de sua plataforma digital. No slide 9, temos as principais ações para entregar esse crescimento. Entre as principais, temos criar uma plataforma omnichannel, estratégia com resultados já comprovados na Centauro. Ofertar produtos em marketplace de outros players online do mercado especializado de esporte, como a própria Centauro. Aumentar a quantidade de SKUs ofertados e investir em marketing de performance de modo assertivo. Outra alavanca de geração de valor para a Fisia é a redução dos custos da operação. Já temos trabalhado em diversas ações nesse sentido, como reduzir os custos de operações de loja, integrar sistemas e analisar ganhos potenciais de integração da malha logística. O período entre a assinatura, em fevereiro de 2020, e o fechamento da operação, em dezembro de 2020, possibilitou não somente que a transição ocorresse sem falhas, como também que a operação de Fisia fosse rentável desde o primeiro mês. Agora, no slide 10, temos a nossa mais recente aquisição, a NWB. A NWB é uma das empresas pioneiras na produção diária de conteúdos focados em esporte, com seus 6 canais proprietários e sua vasta rede de afiliados, tendo em seu portfólio um dos maiores canais de esporte do mundo, o Desimpedidos. Seguindo para o slide 11, podemos ver que ela é uma fonte geradora de conteúdo para o público do esporte, atraindo organicamente uma alta demanda que cresce constantemente e pode ser monetizada de diferentes maneiras, como o social marketing, direcionado ao público do esporte, a criação e produção de peças publicitárias e campanhas de marketing esportivo para marcas, e o agenciamento de seus canais afiliados, influencers e creators do esporte.
A NWB tem um histórico de crescimento acelerado e pretendemos continuar essa trajetória através de novos canais, estratégias para aumentar o número de afiliados, social commerce e cada vez mais projetos de criação de conteúdo original. Ficamos muito animados com a expansão das possibilidades que a entrada da NWB no grupo proporciona. Vamos seguir agora para o slide 12. O sonho é construir o maior e melhor ecossistema de esporte do mundo, começando pelo Brasil. Queremos poder participar de maneira relevante da jornada de esporte, lato sensu, dos brasileiros e monetizar a relação com essa audiência de diversas maneiras. No slide 13, vocês podem ver que o ponto de partida é calcado nesses 3 pilares: distribuição com a Centauro, oferta de produtos e marcas com a Fisia e conteúdo e engajamento com a NWB. Partimos de bilhões de receita, bilhões de views, dezenas de milhões de clientes registrados e muitas dezenas de milhões de visitantes nas nossas plataformas digitais. Além de uma rede física com mais de 200 mil metros quadrados distribuídos em mais de 100 cidades e 26 estados do Brasil, e outros milhares de varejistas esportivos em outras centenas de cidades servidos por nosso modelo de atacado. Podemos avançar para o slide 14. Na primeira fase de construção, a principal ferramenta de monetização deste ecossistema será através da venda de produtos. Esperamos que as unidades de negócio gerem valor umas para as outras, produzindo maior Customer Lifetime Value. Vamos focar inicialmente em 2 pontos. Um deles, a redução do custo de aquisição de clientes, usando a produção de conteúdo da NWB para gerar leads para as nossas unidades de negócio, principalmente através de um projeto de social commerce. E o outro, o aumento da recorrência e gasto médio no ecossistema através de uma iniciativa de membership. Passando para o slide 15, vemos que além das iniciativas comentadas, seguiremos os caminhos de crescimento e rentabilidade de cada unidade de negócio. A Centauro não tem nenhum motivo para não seguir com a produção de resultado que entregou no período pré-pandemia, tanto as taxas de crescimento orgânico quanto a rentabilidade. E Fisia deverá contribuir cada vez mais para a rentabilidade do grupo, especialmente com o crescimento da penetração do canal de acesso direto ao consumidor. Estamos trabalhando também na geração de sinergias entre os nossos negócios. Um dos pilares estratégicos mais importantes para a Fisia e Centauro é crescer seus canais digitais. Utilizando uma plataforma única para os 2 negócios, poderemos mantê-los independentes na visão do cliente, mas com uma estrutura única de tecnologia e logística, o que representa um enorme potencial para acelerarmos o crescimento e melhorarmos a rentabilidade do grupo, principalmente considerando que poderemos usar as lojas da Centauro como hub físico da estratégia Omnichannel da Fisia. Outra oportunidade é utilizar a capilaridade do canal de atacado do Fisia, que acessa milhares de portas em todo o país. Pretendemos usar as relações comerciais e rotas logísticas estabelecidas para fomentar uma relação maior com estes pontos de venda, seja ampliando a oferta de produtos ou criando uma gama de serviços que possam integrar esses varejistas parceiros ao nosso ecossistema. Podem passar para o slide 16, por favor. Todas essas ações já estão sendo trabalhadas no Grupo SBF. Além delas, temos dezenas de experiências em execução e hipóteses de negócio sendo validadas para continuar explorando as vantagens de ampliarmos e aprofundarmos o contato com o cliente em sua jornada do esporte. Muitas vão dar errado e gerar aprendizados, outras vão dar certo. Estamos comprometidos com a construção de um futuro melhor no esporte brasileiro e em gerar valor para nossos acionistas por meio dessa estratégia. Vamos impulsionar o esporte no Brasil e isso faz com que os nossos colaboradores acordem todos os dias sabendo que trabalham em função de um propósito maior. Nos orgulhamos muito em ver a qualidade dos talentos que temos conseguido atrair e reter para ajudar a construir nossa visão. Ficamos honrados com o engajamento dos parceiros estratégicos que compartilham da mesma visão e com quem esperamos colaborar na construção desse futuro. Somos gratos aos nossos clientes e sabemos que temos muito a melhorar para continuar merecendo nosso espaço
na relação que construímos ao longo desses 40 anos. Nosso sonho é grande, sempre foi, desde a fundação da nossa empresa. Estamos confiantes com a nossa visão de futuro e temos cada vez mais clareza de como alcançá-la. Com o que fizemos nos últimos meses, encerramos um ciclo em que operávamos apenas como Centauro e entramos em um novo ciclo, construindo algo maior, o ecossistema chamado Grupo SBF. Por isso, como vocês podem ver no slide 17, a partir de hoje, deixamos de ser negociados na B3 como CNTO3 e passamos a ser negociados sob o código SBFG3. Passo agora a palavra ao Salazar, que entrará em mais detalhes a respeito dos destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Antes de começar, gostaria de lembrar que, novamente nesse semestre, assim como no ano anterior, tivemos alguns efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, apresentamos uma tabela explicando todos esses efeitos. Todos os números e explicações que vou mostrar no próximo slide se referem aos resultados ajustados por esses efeitos não recorrentes e também excluindo os efeitos do IFRS 16. Além disso, esse trimestre é o primeiro onde temos a consolidação de Fisia nos resultados. Os resultados de 2020, que mostraremos agora, incluem o mês de dezembro da Fisia, enquanto os resultados de 2019 incluem apenas Centauro. O quarto trimestre foi de recuperação quando comparado aos anos anteriores. Temos alguns números importantes para destacar antes de passar para as explicações. Como vocês podem ver no slide 18. Mesmo nesse ambiente difícil, e com a ajuda da Fisia, atingimos um crescimento de 31% da receita do grupo nesse trimestre. O lucro do grupo atingiu 64,6 milhões de reais no trimestre, uma reversão do resultado negativo apresentado no terceiro TRI de 2020. A plataforma digital da Centauro atingiu a marca simbólica de 1 bilhão de GMV no ano. Nosso caixa, mesmo após a aquisição da Fisia, terminou o ano em mais de 500 milhões de reais, uma posição confortável tendo em vista a nova piora da pandemia em 2021. Passando agora ao slide 19, com a explicação da receita líquida. Com o arrefecimento da pandemia no quarto trimestre, voltamos a registrar crescimento em Centauro, que apresentou um crescimento de receita de cerca de 10%, incluindo same-store sales de lojas físicas positivo em outubro e em novembro. Em dezembro, um mês de alta aglomeração e com a piora da pandemia, o same-store sale voltou a ser negativo. Mas o número positivo de outubro e novembro nos mostra que, especialmente no nosso mercado, o consumidor está disposto a voltar às lojas quando a incerteza for reduzida. Os canais digitais das duas companhias se comportaram muito bem no trimestre. O GMV do digital da Centauro cresceu 70% no trimestre e quase 80% no ano, enquanto a receita do digital da Fisia, em dezembro, chegou a quase 20% da receita, incluindo o outlet da Fisia. Incluindo o outlet da Fisia, o DTC chegou a mais de 50%. Existe um fator sazonalidade importante aqui no caso de Fisia, mas mesmo assim, ficamos felizes com esse resultado. Olhando para a receita total do grupo, incluindo Fisia, crescemos cerca de 30% no trimestre e finalizamos o ano com uma queda de receita de cerca de 5%. Seguindo para o slide 20, temos uma queda de 3,1% de pontos de margem bruta da Centauro no trimestre, ainda em função do ambiente promocional causado pela pandemia. A dinâmica de preços vem se normalizando aos poucos e, consequentemente, nossa margem tem caminhado em direção aos seus patamares históricos. Outros fatores relevantes são o mix de canais com maior representatividade da plataforma digital, que apesar de ter margem EBITDA similar a lojas físicas, tem margem bruta menor do que as lojas físicas. E o mix de produto, com a categoria de futebol ainda com share abaixo do histórico. A margem bruta do quarto trimestre de 2020 apresentou recuperação de 1,5 ponto em comparação à margem do terceiro trimestre de 2020. E a cada mês nossas margens retornam para níveis mais próximos da média histórica da companhia. Falando um pouco da margem de Fisia, que foi de cerca de 35%, margem bruta, quando assumimos a companhia, o estoque ainda se compunha majoritariamente de mercadorias adquiridas ainda na condição de subsidiária da Nike Global.
Ao assumirmos as operações, as novas mercadorias passaram a ser adquiridas com base em um acordo comercial de distribuição, que tem preços maiores do que a operação subsidiária. Sendo assim, esperamos um decréscimo da margem bruta da operação conforme o estoque for se renovando. No slide 21, vemos que as despesas de vendas gerais e administrativas da Centauro cresceram 7,6% no trimestre e ficaram estáveis no ano. O crescimento das vendas digitais continuaram puxando as despesas variáveis, principalmente frete e marketing de performance. Por outro lado, as ações de contenção de despesas fixas que fizemos no início da pandemia foram responsáveis pela alavancagem operacional, já que as despesas cresceram menos do que as receitas. Por abrirmos poucas lojas no quarto trimestre de 2020, por causa também das ações de contenção da pandemia, tivemos pouco capex de nossos fornecedores, o que impactou negativamente a linha de outras receitas. Com a inclusão dos números de Fisia, as despesas totais do grupo cresceram para cerca de 25% no trimestre e 7,4% no ano. Seguindo para o slide 22, temos o EBITDA. A margem EBITDA da Centauro atingiu 10,1% no trimestre, uma queda de cerca de 4 pontos em relação ao quarto TRI de 2019, e uma melhora em relação ao terceiro trimestre de 2020, quando foi próxima de zero. Podemos observar aqui que, em um cenário de pandemia mais leve, como foi o quarto trimestre de 2020, a tendência é de recuperação de margem. O motivo principal para a queda de margem EBITDA é a queda de margem bruta explicada anteriormente. Se considerarmos o resultado de Fisia, o EBITDA do grupo foi similar ao apresentado no quarto trimestre de 2019, aproximadamente R$ 120 milhões. Gostaria de lembrar aqui novamente que o resultado de Fisia está impactado positivamente por um custo de estoque menor do que o que teremos normalmente. Não esperamos, pelo menos por enquanto, uma margem EBITDA em Fisia nesses níveis que observamos em dezembro de 2020. Seguindo para o slide 23, temos as nossas despesas operacionais. Apesar de uma queda na margem, que atingiu 5,9%, o lucro líquido ajustado do grupo no trimestre foi similar ao quarto trimestre de 2019, cerca de R$ 65 milhões. Podemos passar para o slide 24. Apresentamos mais um trimestre com boa geração de caixa operacional, inclusive superior ao terceiro TRI de 2019, resultado das iniciativas para a geração de caixa tomadas durante a pandemia, da utilização de créditos fiscais e da geração de caixa da Fisia. O maior impacto do trimestre foi a aquisição da própria Fisia, por mais de R$ 1 bilhão. Nós já havíamos reforçado o caixa nos trimestres anteriores via o follow-on e via captações no mercado para fazer frente a esse desembolso. Por isso, mesmo com essa grande saída de caixa, terminamos o trimestre com mais de 500 milhões em caixa e uma dívida líquida, incluindo antecipações e parcelamentos de impostos, de cerca de R$ 250 milhões. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente na plataforma do webcast. Muito obrigado pela participação de todos. Vou pegar a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, que é da Helena Vilares, do Itaú BBA. São duas perguntas. Em relação a algumas iniciativas que conversamos durante o IPO para alavancar margem bruta, como melhor mix de produtos no e-commerce, marca própria, etc., como anda a evolução desses projetos e qual a visão de vocês sobre isso? E 2, em relação à Nike. No release, vocês comentam que em dezembro, com um calendário favorável, o DTC alcançou 50% das vendas. Como foi feito isso? Podem dar mais detalhes sobre isso, por favor? Obrigado pelas perguntas, Helena. Deixa eu começar com a primeira. A primeira, a resposta honesta aqui é que o mix, tudo por dentro aqui, no ano passado, que foi um ano de pandemia, ficou muito mexido, né, por conta das variações de categoria em função da própria pandemia. Por exemplo, a categoria de futebol sofreu mais, todos os esportes coletivos em geral, para praticantes, a prática diminuiu, enquanto outras categorias, como para treinar em casa e coisas assim, cresceram desproporcionalmente. Então, o ano de 2020 é um pouco poluído para a gente olhar essas iniciativas. Dito isso, a gente não parou de trabalhar, né? Uma parte desse ganho de margem é em função
de uma variação de mix por uma tendência de crescimento maior de categorias que têm margem melhor. Por exemplo, vestuário. O vestuário cresce mais ano após ano do que outras categorias e a margem média é maior. Tanto por uma necessidade de markdown menor, por menor notoriedade dos produtos, quanto por uma penetração maior de marca própria, que tem mais de 30% de penetração em vestuário. Isso continuou, né? Assim como as nossas iniciativas de aumentar a participação de produtos com margem maior dentro de cada categoria, como, por exemplo, através de uma estratégia de licenciamento. Então, a gente trabalhou muito nessas frentes e esse volume cresceu. E tão logo as coisas se normalizem, a gente espera que isso apareça nos resultados. Tá? Mas no ano de 20, sendo transparente e honesto, é muito difícil de apontar isso nos números em função das variações que foram muito maiores do que o normal por conta da pandemia. E com relação à Nike, tiveram duas coisas, tá? Uma contextual, também em função da pandemia, que nesse caso teve um efeito colateral positivo para o crescimento do direct to consumer, e outra já um grupo de ações que a gente começou a fazer que tem impacto no mais curto prazo. Então, o primeiro é o seguinte: com o fechamento ou a pior performance de lojas, né, em função da pandemia, é natural que o canal digital, Nike.com, tenha um crescimento desproporcional, né? Então, tem este ponto que fez com que Nike.com tivesse um tamanho muito grande em dezembro, né? O último trimestre, o que importa para a gente é dezembro. Mas também tiveram coisas que a gente fez, né? E uma que tem efeito imediato foi o mindset com que a gente trabalha marketing no digital, pensando que marketing é uma despesa variável e, portanto, especialmente nos momentos de crescimento, liberando mais verba de marketing, trabalhando isso como uma lógica de ROI e não como uma lógica de verba, como era feito anteriormente. E isso dá gás, especialmente em crescimento, né? Para um negócio que cresce, você dá mais gasolina para ele continuar crescendo. E isso já foi implementado imediatamente. Os projetos mais estruturantes para crescimento do e-commerce ainda não tiveram efeito e a gente ainda está trabalhando e eles vão ter efeito ao longo de 21. Mas eu diria que, vendo por dentro, a gente está cada vez mais confiante, não só com físico, resultado de física, mas também com a nossa capacidade de desenvolver e crescer o site Nike.com. Obrigado novamente pela pergunta. Tem uma segunda pergunta aqui do Vitor Ju, do Santander. Fisia, uma surpresa positiva para nós foi o resultado de Fisia. Vocês poderiam passar mais detalhes dos números para o trimestre fechado e como esse braço da companhia vem performando neste começo de ano? Muito obrigado pela pergunta. A gente não pode, né, passar informações sobre o primeiro trimestre de 2021, mas a gente pode falar do quarto trimestre de 20, de dezembro, né? Então, o primeiro ponto que a gente fez questão de frisar é que tem uma parte desse resultado que foi positivamente afetado, né, por um menor custo de estoque, né, que era um dólar menor e etc., e que isso não é recorrente, né? Então, esse resultado, de fato, se a gente elimina todos os efeitos que são recorrentes, a gente chega num resultado positivo, de 2 dígitos baixos de EBITDA absoluto, aqui, um pouco mais de 10 milhões de reais de EBITDA absoluto, de um resultado limpo, né? Isso na nossa opinião, um resultado bom para um mês, né? Somente um mês de operação, que coloca a gente numa boa linha para entregar um resultado, na nossa opinião, acima do que era planejado para o ano de 2021, obviamente sujeito ainda aos efeitos do recrudescimento da pandemia, né? Mas num estado normal, a gente também está contente com esse resultado. Aqui tem alguns efeitos. Um efeito foi efetivamente
tempo que demorou para apreciação e decisão dos órgãos regulatórios, etc., e a demora que teve entre a assinatura e o fechamento, possibilitou que a gente começasse a operar desde o primeiro dia, já com várias sinergias implementadas. Então, as sinergias de D&A, de os times de finanças, RH, essas coisas já foram capturadas desde o primeiro dia da operação. A segunda coisa foi a nossa possibilidade de estruturar esse crescimento e ajustes na operação de Nike.com também de partida, né? Então, acho que esse tempo ajudou a gente a se organizar e a entrar. Então, de uma maneira geral, olhando o cenário para frente, a gente está mais confortável e otimista assim, com o resultado de Fisia, que desde o ano passado tem sua operação dos primeiros 9 meses do ano já com o custo redeado, né? E uma boa parte dela vendida também para o modelo de atacado. Então, a gente está também bastante confiante que Fisia vai ser contributivo para o resultado do grupo no ano de 2021. Só um minutinho aqui para eu ler as próximas perguntas. Lazar, você me ajuda aqui com essas próximas? Sim. A gente está... Eu não li a pergunta, tá? Desculpa. Caso Herrera, da Condor, e Vitor Jun, do Santander. Perspectiva primeiro quarto de 2021. Poderia falar um pouco sobre o nível de lojas abertas no momento e que nível de receita devemos esperar para o primeiro quarto de 2021? Como o primeiro trimestre de 2021 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais tendências deveríamos ver ou esperar para esse período. Já estamos começando o segundo trimestre de 2021 bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso pode afetar os resultados do segundo trimestre? Então, são 3 perguntas que são basicamente as mesmas, né? Basicamente, a gente está com muitas lojas fechadas, né? Estamos com restrições muito fortes em vários estados do país. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma situação parecida com a do ano passado, onde as lojas fechando, a gente tem um impulso no e-commerce, né? O e-commerce continua performando bastante bem. Então, a gente vai passar por uma situação bastante parecida com a do ano passado, onde a gente vai negociar os aluguéis, né, com os shoppings, etc. A gente não vai estar tomando algumas medidas específicas de ajuste de quadro, mas muito pontuais, porque a gente acredita que a economia vai retomar, né, que a pandemia vai arrefecer, mas os próximos meses, sem dúvida nenhuma, vão ser meses mais difíceis para a gente. Vou pegar a próxima aqui, do Felipe Cassimiro, do HSBC. Sobre Centauro, gostaria de saber se há alguma atualização no plano de abertura de lojas físicas. Existe alguma chance de redução no número de aberturas para 2021? Caso seja o cenário, existe alguma possibilidade de aceleração nos próximos 3, 4 anos para compensar esses atrasos? E 2, sobre os novos canais, vocês poderiam elaborar um pouco mais sobre o projeto de canal de social commerce? Ajudaria a entender sobre o cronograma de implementação e quais as expectativas de contribuição desse canal no online. Obrigado, Felipe, pelas perguntas. Na primeira, a gente não espera um atraso na abertura de loja 2021. A gente tem contratos assinados em lojas que a gente gosta muito e que parecem ser bons investimentos. A abertura de loja para a gente é muito mais do que a abertura de um novo canal de venda, apesar disso ser uma coisa importante, na medida em que a loja representa um pedaço importante da nossa estratégia de digital, por possibilitar aproximar dos nossos consumidores para fulfillment, e também por ser um canal de aquisição de cliente para venda no digital. Então, não, a gente não espera, a gente está numa posição confortável de caixa. Então, o cenário de hoje, né, 31 de março, é que a gente espera manter o ritmo de aberturas. E a gente contou, né, a gente tem muitas lojas por abrir, então a gente tem mais de 200 lojas mapeadas, ainda sem considerar novos modelos de loja, né? Então, o ritmo aqui
A gente acha que esse ritmo de 50 projetos entre reforma e abertura por ano é um bom ritmo para a gente manter a qualidade. Lembrando que essas lojas são grandes, né? A gente tem aberto lojas de 1.500 metros, então a gente está falando se metade disso forem lojas, entre 20 e 25 lojas, a gente está falando de 25 mil metros quadrados de área de venda adicional. Ou seja, a gente vai abrir essas centros nos próximos anos, né? Acho que manter esse ritmo de abertura que a gente teve muito pouco tempo de abertura. A gente fez a IPO há menos de 2 anos, né? E aí a gente voltou a abrir em 2019 e aí a gente viveu os períodos de pandemia em 2020. Então agora a gente está retomando e a gente espera manter por um tempo. E o segundo, sobre novos canais, eu acho que vou começar um projeto, né? Ele é um projeto que já começou, mas ele é um projeto. Então a gente está testando maneiras de alavancar a audiência proporcionada pela NWB, por exemplo, para usar essa força de venda de mídias digitais, por exemplo, para vender produtos da Centauro, criando uma relação com uma comunidade de influenciadores, personal trainers, etc, etc. Mas ele é um projeto, então a gente não tem ainda, não acha por bem a gente colocar aqui projeções financeiras atreladas a esse projeto. É um projeto que a gente está experimentando. A gente montou uma estrutura parruda para investir nisso, mas acho que é cedo para a gente colocar aqui números por trás desse projeto. Nem seria uma melhor prática, né? A gente tem que experimentar e, se fosse colocar o número agora, talvez a gente limitasse o potencial de algo que pode ser muito grande. Como a gente vê em outros mercados, né? como a China. Tem uma pergunta aqui do Chandru, da Goldman Sachs. Qual o percentual do GMV vem do 3P para a Centauro? O 3P representou 10,6% do GMV no ano e 9% no trimestre. Aqui a gente tem uma estratégia de marketplace que talvez seja um pouco distinta de outros players, né? Para a gente, o mais importante é o pensamento por audiência, né? A gente reorganizou a Centauro para pensar por modalidade. As pessoas mais sêniores na Centauro, reportando para o GM, são pessoas que pensam os consumidores em cada modalidade, futebol, na corrida, etc. E essas pessoas tentam fazer um trabalho multidisciplinar para servir a esse consumidor. E a ideia é que merchandising, sortimento, etc., marketing, sejam estratégias para servir esse consumidor. Então é dali que a gente parte. O que um consumidor precisa para praticar aquele esporte, aquela categoria e as modalidades que estão ali dentro. E aí, uma vez que a gente tem essa lista, a gente quer ter um trabalho de ter o mais relevante, de ser um curador. A gente é nicho, né? Não é só ter tudo, é ter o que é mais importante, é ter o premium, é ter uma marca de entrada, etc, etc. Então, na medida em que a gente coloca essa visão, o marketplace tem um papel não só de encher de produto, mas de ter os produtos certos. Então, esse é um movimento que a gente vê no nosso marketplace. A gente está muito mais conectado a fabricantes do que a varejistas. Tanto que o nosso take rate médio é acima de 20% no marketplace. Obrigado pela pergunta. Salazar, você pega a próxima aqui. Beleza. Qual o nível mix de canais de vendas e-commerce versus lojas físicas devemos observar com a redução das restrições sociais devido à pandemia? Ou seja, qual o patamar esperado de penetração do digital nas vendas da companhia? E a segunda pergunta é, como estão os níveis de estoque nesse início de ano? Do Igor Lima, do Santander. Acreditam que haja algum risco de abastecimento ao longo do ano? Como estão se preparando para isso? Acho que a primeira pergunta, a resposta, ela é o seguinte: claro que o e-commerce vai aumentar a sua participação naturalmente, mas, ao mesmo tempo, essa participação
ela é, de uma certa maneira, offsetada pela abertura das lojas, né? Então, quando a gente fala que tem 1 bilhão de receita no e-commerce e que a gente vai abrir mais 20 lojas, mais 300 milhões de reais, hipoteticamente, de possível receita, isso também faz com que ajude a pender o peso, né, para o lado da loja física. Tendo dito isso, a gente imagina que, num cenário pós-pandemia, a um número que antes a gente estava falando em torno de 20%, 22%, a gente vai caminhar para algo entre 30% e 40% da venda da companhia, se a gente pensar o médio e longo prazo. Isso falando de Centauro especificamente, tá certo? No caso de Fisia, a gente imagina que a gente vai também caminhar para um patamar aí talvez de 30% a 40%, imaginando que o DTC é um objetivo que a gente quer atingir, que é a estratégia global da Nike, e que o canal e-commerce, as margens são bem melhores do que a margem bruta do canal wholesale, e que a gente entende que vai ter uma migração natural e forçada pela gente, né, para o DTC, né, em Fisia. Relativa à segunda pergunta, os níveis de estoque nesse início de ano, os níveis de estoque estão, vamos dizer, adequados. Obviamente que se a pandemia durar bastante tempo, algum tipo de ajuste a gente pode vir a fazer, até o contrário, não receber produto, né, nesse sentido, e a gente não acredita em risco de desabastecimento, né? Tanto em Fisia quanto em Centauro, a gente acredita que está com o nível de estoque adequado para o crescimento que a gente imagina. E no caso de uma pandemia mais longa do que a esperada, a gente tem sempre a possibilidade de não receber produto e a gente vai fazer esses ajustes. Mas falta de abastecimento ou desabastecimento, a gente acredita que não tem risco, não. Vou pegar aqui a próxima, do Wagner Salaveiro. Desculpa se eu pronunciei errado, Wagner da Quantitas. A construção do ecossistema de esporte implica, pela forma como vocês ilustram nos slides, outras operações ou unidades de negócio. Podemos esperar mais aquisições, atividades de M&A no curto, médio prazos? Obrigado, Wagner, pela pergunta. E acho que sim, né? No médio prazo, sim. A gente entende que para a gente estar presente em todos os pedaços da jornada esportiva dos clientes e chegar ao nível de profundidade que a gente precisa, a gente tem que conectar com esses clientes através de diversos ângulos. E a gente tem várias estratégias para fazer isso. Então, a gente pode fazer isso através de aquisições, através de desenvolvimentos internos, né, de inovação orgânica, através de parcerias, etc. Então, a M&A sim uma estratégia, a gente montou um time e a gente olha ativamente. No curto prazo, ou seja, nos próximos... no ano de 2021, né, no restante do ano de 2021, a gente não imagina fazer nenhum grande movimento de M&A, nenhum grande movimento de M&A. A gente pode fazer movimentos menores. Isso porque a gente entende que a prioridade para o ano é fazer os testes dessas sinapses e da relação entre as unidades de negócio para provar a tese do ecossistema como gerador de valor, para daí sim a gente alocar capital aonde o maior valor for gerado, né? Então, o que a gente quer esse ano primeiro, mostrar que os leads e os views e o engajamento da audiência da NWB gera venda de produto na Centauro em Fisia. E, segundo, que a gente é capaz de promover um modelo de membership que faça com que os clientes tenham uma recorrência maior e gastem mais dentro do ecossistema por criar vantagens cruzadas entre as nossas unidades de negócio. Então, essa é a prioridade. Dito isso, a gente está muito atento e especialmente a movimentos menores. Acho que logo teremos novidades do ponto de vista de mais clareza de como que a gente vai atacar a nossa relação com startups do setor e etc. Então, resumindo, M&A é uma estratégia, não é a única, mas é uma estratégia. No médio e longo prazo, sim, imaginamos fazer.
e no curto prazo somente transações menores, porque o foco vai estar em conectar as pontas entre as unidades de negócio que a gente tem hoje. Aí tem uma pergunta aqui do Francisco Forpus. Como está a evolução do omnichannel das lojas pequenas do interior, cidades menores? Esse projeto foi um dos projetos que a gente parou no ano passado, tá? Na época que veio a primeira onda, começou a pandemia, a gente se organizou de um jeito aqui que a gente parou alguns projetos, e esse foi, em retrospectiva, nesse ano, a gente está agindo diferente, né? A gente está numa posição de caixa mais confortável, já fechou a transação com a Nike, etc. Então, a gente não está parando os projetos de inovação, pelo contrário, a gente segue acelerando, segue contratando. Então, esse projeto ficou parado, ele atrasou, certo? E agora a gente está retomando. Então, eu não tenho nada concreto aqui, tá, Francisco? Ele ainda é um projeto, ele ainda é uma ideia. A gente chegou a produtizar essa ideia e preparar testes em 2 cidades, mas a gente parou esse processo e agora tem que retomar. Tem uma pergunta aqui do Rafael Teixeira. Gostaria de entender melhor qual o nível de margem bruta esperada na Fisia para o estoque comprado sob o novo modelo, de acordo com a Nike Global, e o que é esperado de margem EBITDA para a Fisia para esse cenário. A gente, no último evento que a gente fez, acho que há 3 semanas atrás, a gente deu algum tipo de explicação sobre o que a gente acredita que são as margens desse negócio, né? Então, a gente entende que a margem do DTC, do e-commerce, a margem bruta já sobre já debaixo desse contrato que a gente assinou de distribuição, o e-commerce é em torno de 50% a 55%, a Nike Factory Store, os outlets, em torno de 30%, o wholesale em torno aí de 20% de margem bruta, o que dá uma margem combinada em torno de 25%, por aí, 20,5%, no meio, 20, bem no meio, 25%, 26%, por aí. Esse seria o business da Nike nesse primeiro momento, nesse ano, sobre essa nova, sobre esse contrato, né, debaixo desse contrato. Do ponto de vista de perspectiva de EBITDA, a gente não dá o guidance, tá entendendo? O que a gente tem falado é que a gente trabalha com um EBITDA positivo esse ano, né, ainda relativamente baixo, mas porém positivo, e que à medida que a gente vai implementando a estratégia de sinergia, de absorver sinergias e de migrar os canais, né, sair, depender menos do wholesale e focar mais no DTC, a gente vai conseguir expandindo a margem bruta desse business, né? E aí a gente fala que algo entre 5% e 9% no longo prazo, pensando no longo prazo, é algo que a gente acredita que seja factível. Ok? Tem uma pergunta aqui, Felipe Rached, da Goldman, se a gente poderia dar mais detalhes sobre como estão caminhando os processos de negociação dos contratos de aluguel. Obrigado pela pergunta, Felipe. Aqui, o que eu acho que tem no final, os empreendedores são grandes parceiros nossos, né? E todos eles. E acho que o momento é um momento de, como a gente viveu no ano passado, de união e de construção, para que a gente ache soluções para evitar, no mercado, eu digo, né, qualquer movimento mais drástico, né? E na grande parte dos casos, no ano passado, a gente encontrou essas soluções, né? Acho que tiveram 2 lojas que a gente precisou fechar, porque foram deficitárias, 2 lojas pequenas, de faturamento pequeno, e que tiveram daí pouca flexibilidade
o sentimento do momento. Mas é exceção. Então, via de regra, os empreendedores têm sido super parceiros aqui em entender o contexto do problema e construir soluções com a gente. Agora, não acho que eu consigo aqui expor os detalhes das negociações de cada caso. O que eu posso dizer é que, na grande maioria, os empreendedores têm sido parceiros nesse momento, que é um momento, claramente, que ninguém queria estar. Eu vou juntar aqui, a gente tem um grupo de perguntas de pessoas físicas que são acionistas e representam uma parte importante, né, da nossa base, e eu só vou agrupar um pouco em alguns tópicos para tentar endereçar também essas perguntas. E a principal linha de pergunta aqui é como é que a gente pode levar e conectar a Centauro e as nossas marcas dentro de espaços onde o cliente já pratica esportes e faz exercício, como academias, corrida de rua, etc. Eu acho essa uma ótima pergunta, e eu acho que uma coisa primordial para a Centauro na sua estratégia, nos seus objetivos para 2021, é fazer esse link com o esporte. É a Centauro o seu destino para escolher um produto e para comprar um produto. Isso é uma parte que é por dentro, né? Que é quando você estiver procurando um produto esportivo, a gente tem que ter o melhor sortimento, a melhor comunicação, o melhor conteúdo, a melhor experiência de navegação. Tem que ser mesmo diferente comprar um produto na Centauro do que em outro lugar, e tem um pouco disso que é para fora, como é que a gente comunica e conecta com as pessoas. Então, a gente tem sim olhado oportunidades de expressar a marca nesses lugares e nesses momentos, e acho que tem uma turma pensando aqui em coisas super interessantes, e logo podemos ter novidades aqui de como conectar a marca ao esporte e ao momento. E tem um outro grupo aqui de perguntas, também de diversos investidores nossos, sobre a NWB e de que maneira a gente pode seguir com a gestão dos canais, dos criadores de conteúdo daqui para frente. Então, o primeiro ponto aqui é que a NWB é uma empresa 100% do grupo, mas ela opera de maneira independente, certo? A turma que está lá é que sabe qual que é o caldo para engajar a audiência e desenvolver conteúdo. E essa turma vai continuar fazendo como sempre fez. Então, a gente não tem nenhuma intenção de interferir nesse processo, inclusive porque a gente não entende dele. Então, o que a gente vai fazer é instrumentalizar a NWB com suporte, com tecnologia, com investimento, para que eles possam ampliar o alcance deles. E aí sim, fazer mais canais, aumentar a rede de afiliados, ter possibilidade de entrar em novas vertentes, etc. Mas aqui é muito mais um papel de infra e de suporte do que de qualquer interferência na maneira como o conteúdo é produzido, porque isso não é a nossa intenção, né? E nem o expertise. Então, um terceiro grupo de perguntas para esclarecimento sobre a mudança de nome de ticker, né? De CNTO3 para SBFG3. A pergunta na direção de se a CNTO3 já não juntava a FIS e a NWB. Então, sim, né? A empresa listada não mudou. Né? A empresa listada sempre foi o grupo SBF, né? Que é 100% dono de Centauro, 100% dono de FIS e 100% dono de NWB. Não mudou a empresa listada. A empresa listada é a mesma. O que mudou foi o nome, e a gente achou simbólico. E quando a gente fez o IPO, a gente usou um nome mais conhecido, que não era o nome da holding, Grupo SBF, e sim o nome da Centauro. Agora, como temos outras unidades de negócio, como a Centauro não representa a totalidade do nosso negócio, a gente está renomeando para o nome da holding. Mas a empresa listada, os ativos, os resultados e tal, são exatamente os mesmos. E é ótimo ter a oportunidade de esclarecer isso, certo? Sempre foi o Grupo SBF, a gente só chamava de Centauro e CNTO3, e agora a gente está mudando o nome que representa como um símbolo dessa mudança para uma estratégia de ecossistema. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, desculpe.
A gente tem uma pergunta aqui do Antônio Riso, da Interação. Favor abordar um pouco mais o seguinte aspecto: desvalorização cambial e seus impactos na companhia versus repasse de preços versus poder aquisitivo da população brasileira. E, claro, parte disso foi abordado na análise de margem. Sob o ponto de vista de Centauro especificamente, o impacto é relativamente pequeno. Grande parte a gente compra em torno aí de uns 120, 130 milhões de reais por ano de insumos diretamente importados, né, que vêm principalmente da China. E a gente entende que esses insumos, de uma certa maneira, a gente já vem trabalhando para reduzir, então é pequeno, e a gente vem trabalhando para reduzir a dependência deles, e a grande parte, a maioria, tem substituição nacional, né? Então, a gente tem condição de substituir isso, ter o fornecedor local, de maneira que o impacto em Centauro, do ponto de vista de marca própria, é bastante pequeno. No caso da Fisia, a gente tem 70% da nossa compra importada e 30% local, 65%, 35%, na verdade. A gente tem um trabalho na parte de curto prazo, obviamente, essa coleção, o ano de 2021 especificamente, eu diria para você que ele já está absolutamente sob controle, no sentido de que a gente já fez hedge de todas as 4 coleções que a gente tem para o ano, tá certo? Começando assim que a gente comprou a empresa, né? Então, eu diria que nesse ano especificamente, a gente não tem nenhum impacto se o dólar, nesse momento, está a 5,40, 5,20 ou 5,50, porque a gente fez o nosso hedge todo a um patamar em torno aí médio de 5,20, 5,23, tá certo? Então, os preços que a gente está vendendo a coleção nas lojas já estão com a sua margem bruta garantida para esse ano. Obviamente que para o ano que vem, a gente primeiro vai começar a fazer um trabalho de aumentar o share do produto local nessa equação. É um trabalho que demora um certo tempo, obviamente, não é rápido da noite para o dia, mas a gente quer aumentar esse share. E para o curto prazo, a gente tem sempre as sinergias que a gente vai buscar, né, para a gente conseguir ganhar produtividade, sinergias essas de mix de canais, sinergias de ver os produtos especificamente, substituição de produtos, né, por produtos com uma margem melhor. A gente vai fazer todo um trabalho específico para isso. E também a gente vai tem sempre a alavanca, obviamente, do aumento de preço. Claro, pode existir uma elasticidade na demanda? Sim, pode, mas a gente acredita que a Nike é uma margem relativamente forte e, eventualmente, o que pode acontecer é uma substituição no produto, né? Eventualmente, o produto que ficou um pouco mais caro, o consumidor pode, né, fazer um downgrade ainda assim na marca Nike e comprar um produto com um preço menor, porém, ainda assim, trazendo um retorno positivo para a gente. Então, eu diria que, resumindo essa resposta, ter um projeto de longo prazo de depender menos da importação. No curtíssimo prazo, o resultado está garantido porque a companhia está garantido do seu ponto de vista de margem, obviamente, né? Nós temos uma pandemia. Está garantido porque a gente fez os hedges todos já no início do ano. E, especificamente para o ano que vem, a gente vai trabalhar, se o dólar estiver mais alto, a gente vai trabalhar as alavancas de preço e alavancas de mix de produtos para ter certeza que a gente não tem uma elasticidade muito grande. Eu acho que essa é um resumo da resposta. A gente tem mais perguntas aqui, mas a gente quer respeitar o horário de vocês, ainda mais esse mundo de reuniões por vídeo. Todo mundo deve estar 2 minutos atrasado para a próxima. Então, a gente vai encerrar nesse momento a sessão de perguntas e respostas, mas o nosso time de RI segue à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir. Para a gente é muito bom poder manter esse diálogo. A gente tem tentado
ser o mais transparente possível na nossa comunicação. Então, obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. Sabemos que criar esse ecossistema é um desafio grande. Isso nos mantém com humildade, com os pés no chão. A gente sabe que o sucesso vem através de um time, assim como nos esportes, e que somente com muito esforço na preparação é que as realizações são possíveis. E com toda humildade,